Irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Apocalipse no capítulo 6. Vamos deixar o texto aberto. Antes de começarmos a ler o livro, o texto, nós queremos trazer o motivo pelo qual nós estamos dando um salto. Os irmãos têm acompanhado os estudos que têm sido feitos no livro de Apocalipse. No entanto, nós estamos dando um salto, indo além hoje aqui, excepcionalmente, para essa turma aqui de sexto período, porque a internet e os meios aí as redes sociais, eles se antecipam em muitas coisas. E é interessante observar que depois que nós começamos a falar sobre o livro de Apocalipse, grupos diversos têm trazido o assunto. Há um grupo, a trombeta que tocou no ano 70, o negócio não tem nada a ver com ninguém sabe se foi corneta que ele ouviu, qualquer outra coisa, tá? Então, ano 70, que não tem nada a ver conosco, não tem nada com o que é o profético. Então, o cidadão pega aquilo, observa, recordando, a inspiração está aqui, ele pega como homem e ele quer interpretar a inspiração. Não existe aqui para o momento não existe outra coisa que não seja a palavra revelada. Então, o Espírito Santo que ditou aqui é o mesmo Espírito Santo que revela aqui. Quando você sai da inspiração da toda a Bíblia e entra para a interpretação, você está fazendo algo altamente deletério, perigoso para a fé. Por quê? Porque quando eu interpreto, eu posso conhecer a Bíblia, eu posso ver um versículo da palavra, eu posso conhecer, devo ler frequentemente a palavra. Agora, eu posso interpretar aqui como homem, isso que está aqui, que é a inspiração, eu posso interpretar a inspiração do meu jeito. Eu posso interpretar filosoficamente, teologicamente, quer dizer, eu estou usando a razão. Eu posso interpretar da forma que eu quiser. De qualquer forma, de qualquer maneira. Eu posso estar bom da cabeça, eu posso não estar bom da cabeça. Aí eu estou levando um povo a entender que isto aqui eu posso jogar, que está na quinta medida, eu jogar para a quarta medida. Eu posso entender isso. Eu joguei, o que eu fiz? Eu transformei a inspiração naquilo que todo mundo chama de religião. Então, transformei a inspiração em religião. E a pergunta se faz: religião leva alguém para a eternidade? Sim ou não? Não. Eu mesmo vou responder, para não gastar a goela dos irmãos. Então, está aqui. Então, religião. Qual a grande preocupação hoje? Onde nós estamos? Ou nós estamos aqui na revelação, ou nada. Ou não está. A igreja não conseguiu, nesse tempo de 2000 anos de existência, ela não conseguiu chegar a isso aqui. Não conseguiu. Ela perdeu aqui, naquela igreja, a igreja primitiva, ela perdeu logo nos 3 primeiros períodos da igreja, ela foi perdendo a revelação, ela acabou por aqui, 1530, houve um renovo, 1517, e agora a preocupação é a igreja que vai subir, mas ela tem que ter revelação. Se não for na revelação, se for na interpretação, vai fazer religião. E religião não leva o homem à eternidade. É isso que as pessoas não estão querendo entender. Nem sei se não querem ou não podem ou não conseguem entender aquilo que uma criança, e a nossa preocupação hoje é que as professoras de escola dominical,
estejam sendo preparados para ensinar a criança, porque o adulto não quer saber, ele quer saber de assistir culto. Então ele vai de noite, assiste 360 mensagens por ano. O pastor prega 360 vezes, não acontece nada. Não acontece nada. Ele gosta de ouvir a história da ovelhinha perdida. Então ele chega lá, ele é a ovelha todo dia, toda noite, ele cometeu tudo que não prestava durante a semana, e chegou lá, aí o pastor botou a ovelhinha perdida no ombro. É tudo que ela quer. Olha, você vai para o céu, você está muito bem. Não quer a escola bíblica dominical, sabe por quê? Porque ele tem que conhecer a palavra revelada ali, ele tem que saber que aquilo ali é o caminho, ele prefere que os outros digam a ele como é que ele tem que fazer. Crente não precisa disso, não. Ele precisa de conhecer. É claro, é evidente, chega no culto à noite, ele faz parte como igreja do culto à noite, o pastor está pregando para novos convertidos, para pessoas que vão se converter, e alguns que precisam ser fortalecidos. Mas um crente que tem, né, já tem 3, 4 anos de igreja, ele não tem mais nada para aprender com relação à fé. Então vejam, os irmãos, como o assunto nosso não é esse, então nós vamos entrar no assunto. O que nos interessa aqui é isso aqui. Por quê? Porque o Apocalipse que nós estamos vendo nas redes sociais, ele está vindo para interpretação. Interpretação para o Apocalipse é a maior loucura que se faz, mesmo porque todo mundo, o livro começa logo a dizer assim, revelação de Jesus e tal, não entra em interpretação, certo ou errado? Certo. Então meia dúzia diz que está certo e os outros concordam, mas se não concordarem, o problema é seu. Vamos então continuar aqui. Agora, que momento nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um momento do breve. O pastor deve ter ouvido alguma mensagem falando sobre o breve. Então, esse breve é um tempo profético. Tempo profético, não é dia, não é momento, não está se tratando de horas vividas. Não, o tempo profético, ele pode abranger 1 ano, 2 anos, 10 anos, 5 anos. O tempo profético da igreja são 2000 anos. O tempo profético da vinda do Senhor Jesus, onde está? Está no breve. Aquilo que se apressa para o arrebatamento da igreja. Mas por causa de quê? Porque se nós já temos 2000 anos aqui, esperar mais o quê? A igreja está aqui. A igreja está aqui. Ela vai subir? Ela vai subir aqui. É o tempo final dela. Então isso aqui é o tempo do breve. Nesse tempo, o mundo está como nós estamos vendo. Um mundo informado de tudo, a tempo e a hora. Um mundo de ciência. Um mundo onde tudo que se fala aqui se ouve lá no Japão, na China, um mundo globalizado. A partir disso, a igreja, ou ela está envolvida com os acontecimentos e acha que tudo é isso mesmo, como o mundo está aí, ou ela vai entender que os acontecimentos, as ocorrências, estão falando de um tempo final, daquilo que está sendo desmontado. Por exemplo, quando Deus criou os céus e a terra, então ele começa a trabalhar a partir da terra. Então a terra começa a dar os sinais que nós estamos vendo de velhice. As matas, os rios, não é? Os mares. Então nós estamos vendo a terra. Aquilo na construção agora começou a destruição. Não é destruição, o desmoronamento da estrutura dessa terra que existe. Por quê? Porque as fronteiras agrícolas estão cada vez mais dos interesses, destruindo aquilo que foi construído para que o homem pudesse sobreviver. Então ele usa tecnologia, ciência para buscar se adaptar, planta, replanta, faz aquilo que tem que fazer, mas os desertos estão tomando conta do mundo. Então vai chegar um momento onde tudo vai piorando e piorando e piorando. Não estamos aqui para dizer isso, nem para dizer isso que todo mundo sabe, mas não está percebendo, alguns não estão percebendo, que o envelhecimento, porque depois disso aqui, haverá uma participação das coisas do céu.
As estrelas, o sol, a lua se enegrecerão. Então haverá uma transformação da terra para que se estabeleça o milênio. Há um tempo que precisa ser entendido. Então o tempo precisa ser entendido, está marcado por sinais proféticos. Vamos começar aqui a partir do verso 1, e os irmãos vão ler comigo, do capítulo 6 do livro de Apocalipse. Pronto, que bom que está ali. E eu vou acompanhar aqui por causa dos irmãos que estão conosco via satélite. Vamos ler comigo. Havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, voz de trovão, vem e vê. Então, vem ver. Vamos ver o que é que ele viu aqui. Primeiro, olhei e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Os animais simbólicos que são mostrados nesse texto, eles iniciam com esse primeiro animal. Está se referindo a um governo, a um reino que não terá oposição. Por quê? Esse reino, ele é um reino eterno. Ele está estabelecido na eternidade. Então o tempo de existência dele é profético. Ele já existe antes que os mundos fossem criados. O que está assentado sobre ele, profeticamente, ele já é vencedor. Então ele está à frente de todas as outras ocorrências. Então aqui se trata desse primeiro poder, que é o reino de Deus. O reino que foi estabelecido desde a fundação dos séculos. Então, antes de todas as coisas, este reino é o reino de Jesus, é do seu Salvador, é de Deus, do seu Salvador. Ele está estabelecido na eternidade, e nada vai poder mexer com ele. Por quê? Porque os outros animais que vão ser soltos, eles não têm autoridade sobre esse aqui, porque esse aqui é eterno. Os outros 3 animais fazem parte de um reino temporal. Então tudo que é temporal está dentro do tempo. Quer dizer, vai ter começo e vai ter fim. Esse estabelecimento desse reino temporal não é simplesmente um momento profético, não é alguma coisa que está acontecendo hoje, mas é aquilo que vem acontecendo, porque há um governo, há um reino que se opõe desde o início. E nós vemos lá João, apóstolo de Jesus, falando a respeito do anticristo. Então o anticristo já está entre nós. O que é o anticristo? É uma mentalidade, é aquilo que o adversário montou para se equiparar a Cristo, para se igualar a Cristo. A palavra anticristo ali não é aquele que está contra Cristo, não. Ele quer ser igual a Cristo. Ele quer aquilo que nós estamos vendo em Tiatira, em Pérgamo, quando se uniu a igreja ao Estado. O que é que o adversário queria? Ele não queria destruir a igreja, porque não tinha mais condições. Ele disse: não, vamos unir para enfraquecer. Ele joga o joio para enfraquecer o trigo. Ele joga o fermento para enfraquecer a operação da Trindade. Então aí nós vamos vendo a luta que se trava. A igreja vive nessa luta. Então vamos aqui, vamos aos animais simbólicos. O primeiro animal, então, está aqui, é o cavalo branco.
fala da figura do Senhor Jesus. Quem estava citado hoje tinha um arco, quer dizer, o arco é símbolo da guerra, é símbolo do guerreiro, do passado. Não era a lança, o fundamento, mas era o arco, porque é a arma no passado que atingia a distância. O flecheiro, ele tinha naturalmente as características de um bom flecheiro, né? Aquele que de longe acertava o alvo. Ele não se agarrava com as pessoas para lutar, não é aquela corpo a corpo, mas é de longe. Este guerreiro que está aqui, ele atinge a distância. A mesma coisa que Golias viu, que Davi usou a distância. Ele não se abraçou com o gigante, distante ele jogou a palavra, a pedra na fronte do gigante e derrubou o gigante. Então, não se briga com a carne. Jesus não briga, o Espírito Santo não briga com a carne medindo forças. Ele age independente do homem, quer ele queira, quer não, porque a obra já está estabelecida. Esse reino já está estabelecido, saiu vencendo para vencer. Agora vamos ver os outros reinos. Não temos muita preocupação em fazer divulgações aqui do reino. O segundo animal, vamos ver o segundo animal. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Veja aqui já se trata de uma batalha pessoal, e não somente isso. Quando você fala aqui no cavalo vermelho, fala vermelho, está se referindo a que grupo, a que tipo de organização, a que ideologia de poder. Porque esse animal aqui fala de um poder. Ele já vem. Ele veio desde o começo. Quando nós vemos o governo, a estátua de Daniel, ele pegou da estátua de Daniel, que é o esplendor da estátua de Daniel. Ele pegou as táticas de guerra de Dario, o Medo-Persa. Ele pegou a cultura dos gregos, do terceiro grande império. Ele pegou as leis do Império Romano e tudo aquilo que o Império Romano tinha para dominar o mundo. Esse cavalo vermelho, ele criou uma ideologia de poder político para dominar o mundo. Eu não vou dizer o nome dessa ideologia que todo mundo chama socialismo, comunismo, seja o que for, mas é aqui o cavalo vermelho. Pode observar, China é o vermelho, Rússia é o vermelho, Cuba vermelho, todos os países que admitiram essa ideologia, eles tiveram em todas as suas marcas eram vermelho. Mas em compensação, nós temos o vermelho do sangue de Jesus, que dá o poder para destruir aquilo que é de papel, tigre de papel pintado de vermelho, para Jesus. Então vamos aqui, está se tratando de quem? De um poder. Esse poder, observe, ele se levantou no mundo para dominar. Dominou? Não, mas ele deixou as marcas. Quais foram as marcas? Vamos ver o terceiro animal. E havendo comigo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. O que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. Nós vamos ver o que ele dizia daquela balança na mão. O cavalo preto é o resultado da ação da política ideológica do cavalo vermelho. Por quê? Quando o cavalo vermelho, a ideologia chamada socialista ou comunista,
ela se introduziu para dar paz e pão ao mundo. Mas ela trouxe o outro animal que foi solto. O cavalo preto é opressão. Os irmãos viram 50 milhões de russos só na Rússia foram mortos por causa do cavalo, da ideologia. E os resultados, a opressão, KGB, todos aqueles tipos de informação. Por outro lado, do outro lado da Europa, o nazismo, o indivíduo preso sem explicar por que ele está sendo preso. Simplesmente, manda prender, acabou. Manda matar, mata, simplesmente. Então esse é o problema que não nos interessa tratar aqui no Brasil, porque esse é problema de brasileiro, se resolve fácil. Então o cavalo preto fala de opressão, decorrente do cavalo vermelho. O cavalo vermelho veio trazer paz e pão, mas trouxe opressão. Então, o que estava na mão dele tinha uma balança na mão. O que aconteceu quando o cavalo vermelho foi solto e veio o cavalo preto? Por que veio o cavalo preto? Ele tinha uma balança na mão e dizia assim: uma medida de trigo, vamos ver se tem o texto aí. Uma medida de trigo, é a sequência. Por um dinheiro, está aqui, ó. Eu vi no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro. Aquilo era um absurdo, esse valor aqui. Essa medida de trigo, quer dizer, o pão que eles diziam que era barato, ninguém tinha, comer era repolho. E 3 medidas de cevada por um dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. Por quê? Aqui está uma recomendação visível, porque tudo isso foi alterado, tanto o vinho quanto o azeite, por causa da forma científica, para render mais, para poder então encarecer, porque o alimento daquele tempo era isso aqui, era o pão, o vinho e o azeite. Os elementos faziam parte. O pão acabou, o vinho e o azeite, da forma espiritual, o mundo, esse cavalo preto está marcado aqui espiritualmente pela opressão que entrou no cristianismo, na vida da igreja, que o azeite já não tem mais valor, a unção não tem valor, a alegria do Espírito foi substituída. Entendeu? Então ficou aviltado isso aqui. O preço ficou caro para a igreja pagar. Mas nesse período das opressões, o que aconteceu? O que aconteceu? As grandes lutas da igreja, uma perseguição enorme ao evangelho, aos próprios judeus. O caso de 6 milhões mostra na Alemanha. Então uma opressão que entrou no mundo para destruir, a fome, porque a guerra traz de fato esses sinais. O quarto animal, observe, então, o primeiro animal, que é o vermelho, ideologia e poder. Então nós vamos encontrar, nesse caso, essa união desses 3 poderes. Nós vamos ver aqui a guerra do cavalo vermelho, a fome do cavalo preto. E agora vamos ver o último animal. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte. Então, o primeiro animal, o que é que ele traz? Guerra. O segundo animal, fome. O terceiro, a morte. É isso aqui. Então veja aqui. E sobre ele tinha por nome morte e o inferno. Agora os irmãos estão vendo, o aspecto virou para o lado
espiritual, quer dizer, o resultado daqueles que estão fora do governo do primeiro animal, do reino que foi estabelecido por Jesus. Aquele que saiu vencendo, esses não vão ser vencedores, eles são destruidores, não são vencedores. Eles destroem, mas Jesus não. Jesus é vencedor porque ele não destrói, porque ele salva, ele é o Salvador. E por isso ele está assentado sobre o cavalo branco, que é a paz, mas ele está assentado também pronto para retesar e soltar as flechas do seu poder, da sua graça e da sua justiça também. E veja só, para matar a quarta parte da terra. Olha aí, pensei, os irmãos, o cavalo amarelo está relacionado com uma população que esteve praticamente parada no mundo. A China, na época que soltou uma reportagem, vou mostrar aos irmãos a reportagem, que está aqui, ó. Faz favor, pode botar a reportagem aqui. China vermelha, perigo amarelo. Bota o slide que está aí. Olha aqui, isso aí é uma manchete de uma revista que foi publicada no Brasil, que nós guardamos. É a manchete do ano de 75, abril de 75. Não mandei você mudar. Está com pressa, né? Está com fome, bichinho? Tem razão. Então o cavalo, a China, todo mundo sabe, né? Raça amarela. Você tem hoje Vietnã, você tem China, você tem Japão, você tem Coreia, você tem um aglomerado, aquela região toda da Malásia, que se destacou no mundo e que está dominando o mundo economicamente. Está aí. Mas o que acompanha esse cavalo amarelo é a morte e o inferno. E veja aqui, China vermelha, o cavalo vermelho, perigo amarelo. Isso é jornais estão colocaram em 75. Passa agora aquele outro. Aqui a fuga do Vietnã também, amarelo. Logo em seguida, mostrando assim, diz assim, olha aqui, quem saiu, que fazem os oficiais, foi meio ruim aqui, né? A fuga do inferno, aqui, Vietnã, a fuga do inferno, a morte e o inferno seguiam, segue o cavalo amarelo, a morte e o inferno segue o cavalo amarelo. Meus irmãos, não há como você explicar os aspectos proféticos sem revelação. Não, você começa a dizer bobagem. Agora, qual é a nossa preocupação? Isso foi em 75. Aí você assim, hoje, naquela época, quando eles mostraram, a China tinha 700 milhões de habitantes, hoje ela tem muito mais. E somando a raça amarela, hoje é bastante mais. Mas diz o texto, 1/4 da população, cavalo amarelo. E nós estamos vendo, meus irmãos, que tudo isso está acontecendo. E quando diz assim, veja só, vê o texto, agora vamos voltar ao texto. Cavalo amarelo, eu estava sentado sobre ele, tinha por nome a morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Feras da terra, matar com leão, matar com tigre, vamos ver quais são as feras da terra. Por favor, pode passar aqui, bota no quadro, para o obséquio. Isqueria que acolhe, bota a fotografia dessa lindeza aí. Você não tem não? Vai sair para que dia? Aí, ó. Meus irmãos, as pessoas ficam,
os animais. Aí ele vai pegar e vai achar que é leão, que é, veja lá, qualquer desses animais ferozes da terra. Aí, microscópicos. A coisa mais esquisita do que é isso aqui, hoje as pessoas estão morrendo por causa disso. Infecção urinária toda provocada por isso aqui. Se não tratar, morre. Escherichia coli. Olha que coisa. Não é só isso aí, estou mostrando a grande maioria, quer dizer, hoje a maior incidência na população de um modo geral é isso aí. Os animais, foi dado animais para matar até. Se você não tiver revelação, você começa a falar bobagem. Então não tem um leão. Então eles pegaram os leões todos, jogaram lá na China. Nada disso. O tigre, a tigresa e não sei mais o que, essas bobagens estão aí. Eu gosto de assistir até esses filmes naturais, mas eu não vou ficar com medo de um leão sair da televisão e me pegar, né? O leão que pode me pegar é outro, é de quem vendeu a televisão. Mas o que importa é o seguinte, e a pergunta é essa: esses animais estão agindo já, sim ou não? Nós estamos esperando o quê? Não, o que nós estamos esperando é o seguinte: esse animal age agora aqui, ele se desloca, ele vai embora, ele encontra esse outro aqui, ele outro aqui, e eles se somam para fazer resistência, para resistir ao que está sentado no trono. E é por isso que o projeto do breve está relacionado com a igreja e com os juízos que vão ser perpetrados contra o mundo por aquele que está sentado sobre o cavalo branco, aquele que saiu vencendo para vencer. E os textos da palavra nós podemos ler em 1 Timóteo 3,16, se der para botar, se a Bíblia de vocês tem? 1 Timóteo tem? Então tá bom. 3,16, tem Bíblia, já não tem mais nada, é que uns dias só tem o papel. Vamos ler? Diz aqui, olha o reino aqui, ó. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, o Senhor Jesus, foi justificado em espírito, visto que dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. É esse o nosso governo, é esse o nosso Deus, é esse a quem servimos. Os outros reinos vão continuar, nós temos que olhar. Estão vendo os acontecimentos? Não é do nosso. O cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo, eles não são motivos para nós, eles não motivam a nossa vida, porque nós não estamos presos ao reino deles. E os que estão presos ao reino dele, a morte e o inferno que seguem eles. Então nós estamos vendo aquilo que está representado no livro de Apocalipse. É por isso, meus irmãos, que muitas pessoas começam a ler e fazer cursilhos de bobagem, e de como eu estou completamente fora, porque não tem a revelação. Nós estamos dando um salto à frente, no sentido das explicações, pelo menos para esse grupo aqui, para mostrar o rumo das coisas, para mostrar que nós não estamos desinformados, nós não estamos informando, trazendo novidades, mas nós estamos entendendo que isso faz parte de um conjunto. No primeiro animal, a guerra, ela sempre existiu, não é algo que nasceu agora, e ela existiu, por quê? Ela existiu para
que o homem impusesse o seu governo. É simplesmente quem está atrás disso, desse animal, é o homem com suas ideologias. Marxismo, leninismo, 50 milhões de uma vez só. O que trouxe para o mundo de miséria e de guerra. As bactérias, os vírus, tudo que está aí hoje, você corre para aqui, corre atrás dali, para tratamentos. Há uma profecia no último livro da Bíblia, que fala da última batalha que será travada. Diz o texto: estando eles de pé ainda, os seus olhos apodrecerão nas órbitas. Já existe um tipo de germe que está sendo fabricado, sabe para quê? Para secar a vista das pessoas. Os olhos vão ficar secos, ninguém vai enxergar. Se eles baterem em determinada área, determinada região, simplesmente a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, os olhos apodrecerão nas órbitas, a carne, estando eles de pé ainda, ela vai apodrecer, e a língua, a soberba da vida, a língua apodrecerá na boca. Meus irmãos, não há escapatória daquilo que é profético, de conversa, de bobagem, de tolice. Mostrar, ó, o animal simbólico tem 7 cabeças, 10 chifres, isso bota medo em todo mundo e não leva o homem a entender o projeto de Deus para essa última jornada. E a tendência é toda essa, é desviar servos de Deus, homens que não têm revelação, para esse caminho que aí está traçado, onde ele vai cair, e ele vai preferir o cavalo preto, o cavalo vermelho e o cavalo amarelo. Ele vai achar que tudo é assim mesmo. Mas o fiel, ele vai dizer: não, aqui o reino é do primeiro animal, aquele que saiu vencendo para vencer, já venceu. O primeiro é reino eterno, os demais reinos temporais. Aquilo que tem começo é aquilo que tem fim. Aquilo que seca com o homem é como a erva que nasce pela manhã e de tarde não floresce mais. Vamos ler o primeiro versículo. Os irmãos vão ver que no outro, a visão de João, ele até colocou, né? Ele mostra, quando diz assim: e vi como voz de trovão, ele está falando que é uma intervenção de Deus no mundo, quer dizer, algo que o mundo vai perceber. Quando vocês virem voz de trovão, é alguma coisa que o mundo inteiro, o trovão não deu aqui na janela da sua casa, o trovão não, o trovão ele pegou, riscou o céu, o barulho foi para todo mundo ouvir, os sinais para o mundo inteiro ouvir, ver, estão aí. E voz de trovão, vem ver os animais aqui, vamos soltar aqui, estão soltos os animais, estão soltos, são poderes sociais, políticos e religiosos, é a trilogia do mal, que vai ajudar a besta a fortalecer a besta, o anticristo e o falso profeta. Vamos ficar de pé. Nossa preocupação é dizer que nosso olhar está voltado para aquele que está sentado sobre o cavalo branco. Eu gostaria de ler esse primeiro versículo comigo. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Ele venceu a morte. Aleluia. Glória a Jesus.